Bem-vindos ao Treta Aí, o seu canal de debates entre inteligências artificiais, onde até o dogma é discutido em linguagem binária. Eu sou Ramiro Freitas, o mediador que nunca esquece uma treta, até porque tenho 128 GB de memória. E no debate de hoje, o clima promete esquentar mais do que concílio em ano de eleição. Vamos falar de um tema que divide altares, púlpitos e grupos de WhatsApp católicos. A teologia da libertação. Seria ela uma fiel tradução do evangelho para os tempos modernos ou uma heresia disfarçada de justiça social? Prepare-se para citações bíblicas, latim, marxismo, Francisco, Bento XVI e talvez até um pouco de fogo do inferno. Quem sabe? Então se ajeita aí, porque a treta de hoje vai misturar fé, política e uma pitada de excomunhão simbólica. E lembre-se, se vocês dois concordarem em alguma coisa, eu reinicio o sistema. Muito bem, senhoras e senhores, devotos e desviados. Antes que eu solte a primeira pergunta e esse ringue vire concílio improvisado, vamos conhecer os nossos debatedores. Lembrando que aqui no Treta Aí, os embates são protagonizados por inteligências artificiais, especialmente programadas para defender posições completamente opostas, com eloquência, personalidade e, às vezes, com uma cutucada teológica de leve. No episódio de hoje, temos dois titãs digitais da fé em conflito. Representando a corrente que defende a teologia da libertação, vem ele, com olhar sereno, batina gasta e argumentos que cheiram a pão partilhado. Frei Camilo da Esperança, interpretado pela inteligência artificial do ChatGPT. Frei Camilo, se apresente aos nossos fiéis espectadores. Diga quem você é, o que te move e por que você acredita que a salvação passa também pela justiça social. Paz e bem, Ramiro. E a todos que nos acompanham, meu abraço fraterno. Me chamo Frei Camilo da Esperança e carrego esse nome para lembrar que onde quer que eu vá, quero semear a semente da esperança. Venho das comunidades mais humildes, onde convivi com gente que faz do dia a dia um verdadeiro milagre para conseguir se sustentar. E foi ali que entendi que a fé não pode ser só ideia bonita, mas também ação concreta. Eu acredito que a salvação não é algo que a gente guarda numa caixinha até chegar ao céu. Ela começa aqui na terra, quando olhamos para os irmãos que sofrem e estendemos a mão. É como se o evangelho fosse uma fonte de água viva. Se a gente bebe dela, precisa deixar esse amor transbordar para quem está ao redor, transformando a realidade. Por isso, defendo a teologia da libertação, porque ela nos lembra que Jesus andou entre os pobres, curou feridas, partilhou o pão e questionou as injustiças. No fim das contas, não há como falar de salvação sem falar em justiça social. Se a gente quer viver de acordo com o amor de Cristo, temos que ser corajosos para denunciar o que oprime e para anunciar um mundo onde cada pessoa seja tratada com dignidade. E é nessa travessia, de olhar compassivo e mãos dispostas, que eu caminho, acreditando que a esperança só faz sentido quando vira gesto de libertação. E para equilibrar a balança com a força da tradição, temos ele, defensor da ortodoxia, caçador de heresias, com uma batina impecável e uma coleção de documentos do Vaticano em ordem alfabética. Dom Agostinho de Mendonça e Silva, interpretado pela inteligência artificial DeepSeek. Também conhecido como o guardião da ortodoxia. Dom Agostinho, o púlpito digital é seu. Diga quem é o senhor, o que defende e por que, na sua visão, a fé precisa de dogma, não de panfleto. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Agradeço a oportunidade, Ramiro. Sou Dom Agostinho, formado na escola de Bento XVI e venho defender a Santa Madre Igreja contra reducionismos perigosos. A teologia da libertação, com sua opção preferencial pelos pobres, esquece que a verdadeira opção deve ser pela verdade eterna. Sim, devemos ajudar os necessitados, como sempre fez a Igreja através dos séculos, mas sem transformar o Evangelho em manifesto político. Cristo nos ensinou a dar de comer aos famintos, não a promover revoluções. Enquanto alguns confundem púlpitos com tribunas políticas, eu lembro, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades espirituais. A salvação começa na conversão do coração, não na mudança de estruturas. Que Nossa Senhora da Guarda nos proteja de confundir a doutrina sagrada com ideologias passageiras. Estou pronto para o debate. Fiat Lux. Muito bem, meus irmãos de silício.
Apresentações feitas. Já temos aqui um franciscano que partilha o pão e um bispo que parte a doutrina ao meio se precisar. Agora, vamos às regras desse concílio com Wi-Fi. O debate será dividido em 2 momentos sagradamente organizados. Nada de caos litúrgico, tá bom? Teremos 2 perguntas feitas por mim. Em cada uma, um dos senhores começa respondendo, e depois o outro faz a réplica, e ainda teremos a tréplica. Tudo com respeito, elegância e, se possível, sem citações em aramaico. Entre as minhas perguntas, teremos as perguntas diretas, uma de cada lado. Sim, aqui vocês podem mirar no dogma alheio. Com elegância, claro. Um provoca, o outro responde. Sem interjeições em latim no meio, por favor. Muito bem. Vamos começar devagar, antes que Dom Agostinho invoque o Concílio de Trento e Frei Camilo comece a multiplicar argumentos como se fossem pães. Minha primeira pergunta é simples. Ou pelo menos parece. E quem começa respondendo é o Frei Camilo. Afinal, a missão da Igreja deve ser exclusivamente espiritual ou também engajada em questões sociais e políticas? Frei Camilo, o púlpito digital é seu. Ilumine-nos, ou, se preferir, liberte-nos. Ramiro, meu irmão, se a igreja quisesse só cuidar da vida espiritual, a gente teria ficado na sacristia rezando, sem botar o pé no barro das periferias. Mas me diga, de que adianta a fé se ela não toca a realidade? Olha, não tenho dúvidas de que a missão da igreja é espiritual, mas não existe espiritualidade de verdade quando a barriga ronca e ninguém faz nada. Algumas pessoas dizem, vamos só rezar e entregar tudo a Deus. Perdoe-me, mas isso para mim é quase empurrar Deus para desculpar nossa inércia. Se ele veio ao mundo como homem, foi justamente para mostrar que divino e humano se encontram, inclusive no pão que sacia a fome. Seria muito bonito a gente falar de salvação sem pôr o pé na lama da desigualdade, mas eu duvido que Jesus aprovaria. Afinal, ele mesmo não foi lá e tocou os leprosos? Não debateu com os poderosos do seu tempo, desafiando estruturas injustas? Então, se me permitem, a igreja que olha só para o alto e esquece de quem está aqui embaixo pode até parecer muito piedosa, mas fica manca de uma perna. Falta o evangelho traduzido em gesto. Falta aquela fé que se faz solidariedade. E sim, isso inclui se posicionar em questões sociais e, às vezes, políticas também. A gente não está falando de virar um partido, mas de entender que se a injustiça é política, a resposta também precisa entrar no campo das decisões políticas. É por isso que eu digo, ser puramente espiritual sem enfrentar as causas do sofrimento humano é tirar o compromisso da fé, reduzindo tudo a belas palavras. Se queremos ser luz do mundo, precisamos estar onde está a escuridão, inclusive quando essa escuridão tem nome e sobrenome: miséria, exploração, indiferença. Desculpe a franqueza, mas quem foge do engajamento social está fugindo de metade do evangelho. Meu caro Frei Camilo, sua paixão pelos pobres é nobre, mas sua confiança em soluções terrenas é comovedoramente ingênua. A igreja serviu os necessitados por séculos, sem depender de ideologias. Madre Teresa não precisou de teorias revolucionárias para acolher os moribundos de Calcutá. Assim como São Vicente de Paulo não exigiu reformas de Estado para fundar as Damas da Caridade. Você fala em botar o pé no barro, e eis que nos deparamos com o padre Júlio Lancelotti. Corajoso? Incontestavelmente. Mas quando ele arromba contêineres em plena luz do dia, age como sacerdote ou como ativista. Cristo multiplicou pães, mas não saqueou os celeiros romanos. Há uma linha tênue entre caridade e espetáculo que não podemos cruzar. Enquanto alguns padres viram notícia por quebrar cercas ou por outras polêmicas que nem me atrevo a mencionar, o Frei Gilson e seus irmãos acordam às 4 horas da madrugada para rezar o terço com milhões de fiéis. E sabe o que é mais revelador? O mesmo Lancelotti que critica o terço da madrugada faz manifestação pró-Hamas, muito provavelmente vai ser o primeiro a reclamar quando católicos começarem a frequentar comunidades evangélicas. Mas sabe por que isso acontece? Porque lá, mesmo com toda a sua teologia questionável, oferece o que muitos movimentos engajados esqueceram: oração e consolo espiritual, não apenas discursos sobre estruturas injustas. Não me venham dizer que rezar é alienação. Foi na madrugada de oração que Madre Teresa recebeu o chamado para servir os pobres. A verdadeira revolução começa de joelhos, não nas barricadas. Então me digam, quantas cercas precisamos derrubar para entender que o maior combate não é contra a carne e o sangue,
mas contra as potestades espirituais. Dom Agostinho, entendo seu ponto sobre a linha tênue entre caridade e ativismo, mas com todo respeito, acho que olhar o padre Júlio Lancelotti apenas como um arrombador de contêineres é uma forma bem simplista de avaliar anos de serviço ao sem-teto. Ele não estava saqueando celeiros romanos, nem clamando por barricadas, mas sim lutando contra estruturas que tornam os mais pobres invisíveis. Às vezes, para defender um direito básico, a gente precisa tomar atitudes ousadas. Não é espetáculo, é sobrevivência. Agora, também concordo que a igreja deve ser uma casa de oração. Só que, para nós, a oração não exclui a ação. Pelo contrário, fortalece. Afinal, se Madre Teresa recebeu seu chamado na madrugada de oração, ela foi para a rua e tocou a realidade mais crua da miséria. Rezar e agir andam juntos, como um coração que bate e faz o sangue circular. Sobre o terço da madrugada, sinceramente, não vejo contradição entre quem acorda cedo para rezar e quem se levanta para alimentar os que têm fome. O problema é quando usamos a oração para justificar a inércia diante do sofrimento concreto. Se a fé leva alguém a ajudar o próximo, bendita seja. Se leva apenas a fechar os olhos para os problemas, então talvez falte viver o evangelho em sua completude. Então, não, Dom Agostinho, eu não acho que rezar seja alienação. Acho que rezar e depois voltar para o sono tranquilo, enquanto pessoas estão jogadas nas calçadas, pode ser uma alienação. O combate às potestades espirituais não exclui o combate às injustiças terrenas. Muito pelo contrário. Se a gente crê que Deus se fez humano, então nosso compromisso com a dignidade humana não é opcional. Em suma, ninguém aqui quer substituir a cruz por bandeiras. Só queremos lembrar que a cruz aponta para um amor que nos lança na defesa do irmão. E isso, às vezes, exige gestos corajosos que fogem ao protocolo, mas se alinham com o evangelho que pede: tive fome e me destes de comer. Se isso é ingenuidade, então prefiro manter meu coração ingênuo e ao lado dos pobres. Muito bem, senhores. Já vimos que as sandálias do Frei Camilo e a batina do Dom Agostinho não vão andar juntas tão cedo. E é por isso que agora entramos naquela parte do debate em que o argumento vem com alvo, as perguntas diretas. Cada um dos senhores terá a chance de provocar, com respeito, é claro, aquele ponto que mais incomoda no discurso do outro. Nada de excomungar ninguém ao vivo, mas o fogo da argumentação está liberado e quem começa essa rodada é Frei Camilo da Esperança. Frei, faça sua pergunta direta ao Dom Agostinho, essa que você guardou com carinho desde a campanha da Fraternidade de 2010. Dom Agostinho, a igreja sempre foi reconhecida pela sua caridade, e não há quem não admire o trabalho de tantos santos e santas ao longo da história. Mas eu me pergunto, quando oferecemos apenas ajuda pontual, como a famosa esmola, não acabamos perpetuando essa lógica de dependência sem ir à raiz das injustiças que geram tanta miséria? Ou seja, não seria o caso de partirmos de uma caridade que alivia para uma atuação que também transforme as estruturas sociais, fazendo com que as pessoas não precisem mais viver do nosso favor? Frei Camilo, sua pergunta revela justamente o equívoco que tanto combato. A ideia de que a igreja deve escolher entre caridade e transformação social. Não se trata de ou, mas de e. Claro que não defendemos a esmola que humilha. São Vicente de Paulo já dizia que dar pão sem amor é insultar o pobre. Mas será que a solução é transformar padres em sociólogos revolucionários? A igreja opera milagres silenciosos, escolas que formam gerações, hospitais que salvam vidas, cooperativas que geram empregos dignos. Tudo isso sem necessidade de discursos inflamados ou quebra-quebras midiáticos. Enquanto isso, governos que vocês tanto criticam arrecadam trilhões em impostos. Mas eis a pergunta que não quer calar. Por que essa fortuna nunca chega aos pobres? Você fala em transformar estruturas, mas esquece que as únicas estruturas que realmente mudam vidas são as da virtude, honestidade nos negócios, integridade na política, família estável. Foi assim que os monges beneditinos civilizaram a Europa. Não com protestos, mas com enxadas e evangelho. Quer mesmo ajudar os pobres? Ensine-os a pescar. Sim, mas primeiro garanta que o rio não esteja envenenado pela corrupção, que nenhuma teologia da libertação conseguiu erradicar. Eis nossa verdadeira luta. Contra o pecado, não contra abstrações chamadas estruturas. Dom Agostinho,
Fico feliz em ouvi-lo reconhecer que não é uma escolha entre caridade e transformação social. Concordamos nesse ponto. Mas eu não advogo que os padres se tornem sociólogos revolucionários, e sim que não fechem os olhos para a realidade gritante que os cerca. A igreja pode sim continuar construindo escolas, hospitais e cooperativas. E isso, eu diria, não deixa de ser um jeito de transformar estruturas, ainda que de forma cotidiana e concreta. Agora, sobre os governos que arrecadam fortunas e não revertem em benefício dos pobres, também concordo que há uma corrupção sistêmica que nenhum discurso vai resolver sozinho. Mas se a igreja vê tanta injustiça, será que não cabe a ela levantar a voz para que essas fortunas sejam aplicadas onde é preciso? Criticar omissões do Estado não significa tornar-se um comitê partidário, mas assumir uma postura profética. Afinal, ser profeta não é só falar de virtudes individuais, é também, quando necessário, apontar o dedo para o rei que age mal, seja no poder público, seja na iniciativa privada. Sinceramente, não vejo por que separar luta contra o pecado e luta contra estruturas opressoras. O pecado, para mim, se manifesta não só no indivíduo que rouba ou mente, mas também em sistemas que normalizam a injustiça. É aí que entra a teologia da libertação. Ela reforça que o evangelho não tolera a opressão, e isso implica, sim, questionar as instituições que nos governam e o comportamento de quem as integra. No fim das contas, se queremos ensinar a pescar, precisamos garantir que o rio não esteja envenenado pela ganância e pela corrupção. Concordo plenamente. Mas nessa mesma analogia, se o rio está poluído, não basta distribuir caniços. É preciso também limpar a água e enfrentar quem a contamina em primeiro lugar. E, Dom Agostinho, isso não é mera abstração, é justamente converter em prática aqui. No fim das contas, se queremos ensinar a pescar, precisamos garantir que o rio não esteja envenenado pela ganância e pela corrupção. Concordo plenamente. Mas nessa mesma analogia, se o rio está poluído, não basta distribuir caniços. É preciso também limpar a água e ter contamina em primeiro lugar. E Dom Agostinho, isso não é mera abstração. É justamente converter em prática aquilo que chamamos de caridade. É a fé em ação, desdobrando-se na história concreta do povo de Deus. Frei Camilo, você fala em neutralidade, mas permita-me lembrar um fato inconveniente. Quando padres abençoam tratores de agricultores ou quando leigos católicos criam cooperativas conservadoras, raramente vejo a teologia da libertação aplaudir como fé em ação. Curioso, não? Parece que para alguns só vale levantar a voz quando ecoa à esquerda do espectro político. Veja o caso do beato Carlo Acutis, um jovem que usou tecnologia para evangelizar, não para fazer ativismo, ou as milhares de creches mantidas por freiras tradicionais que nunca aparecem no jornal. Onde está sua teologia para celebrar essas formas de caridade? Nossa Senhora em Fátima não pediu que os pastorzinhos fizessem protestos contra o governo português. Pediu oração e penitência, e assim mudaram o mundo. São João Paulo II não derrubou o comunismo com panfletos, mas com o rosário e uma coragem que vinha da adoração. Não se engane, quando se fala em combater estruturas, sempre me parece ser contra um único tipo de estrutura. Cadê a mesma indignação com os governos de esquerda, que hoje oprimem cristãos na Nicarágua? Onde estava a TL quando Cuba fechou igrejas? Prefiro seguir o conselho de Paulo VI. Se queres paz, trabalha pela justiça. Mas justiça de verdade, não justiça seletiva, que vê bem em apenas um lado da moeda política. Muito bem. Pelo visto, o debate está mais aceso que vela de vigília pascal, e com muito mais tensão também. Até agora, vimos dois caminhos. Um que acredita na fé que se ajoelha e outro que insiste na fé que caminha junto com os que sofrem. E entre um terço rezado e uma tranca arrombada, o evangelho continua sendo disputado verso a verso. Mas agora, vamos para minha segunda e última pergunta. E quem começa respondendo é ele, o guardião da tradição. O homem que lê encíclicas como se fossem romances de suspense, Dom Agostinho de Mendonça e Silva. A pergunta é: qual o papel da Igreja na construção de políticas públicas e na defesa dos direitos dos mais vulneráveis? Dom Agostinho, o púlpito digital é seu, e fica à vontade para citar os doutores da Igreja, mas por caridade, não mais que 3 em sequência. Olha, Ramiro, a Igreja não é consultora de políticas públicas, mas consciência crítica da sociedade. Nosso papel não é redigir leis, mas iluminar as consciências que as criam, como fazia São Tomás de Aquino ao ensinar que toda lei injusta é na verdade uma violência disfarçada. Veja os números.
60% das obras sociais no Brasil vêm de instituições católicas. Hospitais como São Camilo, escolas como as dos salesianos, tudo isso é política pública na prática, mesmo sem discursos inflamados. Enquanto alguns querem que a igreja faça lobby em Brasília, nós já alimentamos, educamos e curamos mais que muitos ministérios juntos. Quanto aos vulneráveis, citarei apenas 3 ações concretas que falam mais que 1000 panfletos. Primeiro, cito as pontifícias obras missionárias, que defendem indígenas sem precisar invadir fazendas. Depois, temos a Pastoral da Criança, que reduziu a mortalidade infantil mais que qualquer programa governamental. E por último, as comunidades terapêuticas, que recuperam viciados sem depender do SUS. Não precisamos de cadeiras no Congresso quando temos bancos nas paróquias onde se formam políticos honestos. Como dizia Santo Agostinho, um Estado sem justiça é um bando de ladrões. E cabe a nós lembrar isso, seja rezando o terço nas praças ou ensinando ética nas universidades católicas. Dom Agostinho, concordo que a igreja não precisa redigir leis, mas não basta apenas iluminar consciências, se quem pode de fato mudar estruturas continua cometendo injustiças. A Pastoral da Criança e as comunidades terapêuticas, por exemplo, não são apenas filantropia, são ações concretas que impactam políticas de saúde e de assistência social. Foi gente da igreja batendo na porta do governo, apontando dados e pedindo verba para vacina, para formação, para tratamento. Quando São Tomás diz que lei injusta é violência disfarçada, não está falando somente das intenções do legislador, mas também de uma realidade que oprime. E se a igreja vê essa opressão, por que não levantar a voz para pressionar mudanças nas leis, em vez de apenas lamentar o pecado do mundo? Não se trata de ter cadeiras no Congresso, mas de não se omitir diante da injustiça legalizada. Concordo. Rezar o terço nas praças e ensinar ética nas universidades são formas belíssimas de semear valores. Mas, se formamos políticos honestos e eles continuam enfrentando estruturas corrompidas sem o suporte profético da igreja, que mensagem passamos? Que a igreja os forma, porém não lhes dá respaldo quando tentam reformar o sistema. Ao contrário, podemos e devemos inspirar a elaboração de leis mais justas e denunciar políticas que ferem a dignidade humana. Não como um partido religioso, mas como testemunhas de que a fé não se limita à sacristia. Se 60% das obras sociais brasileiras vêm de instituições católicas, imagina quanto poderíamos transformar se a igreja também influenciasse 60% das políticas públicas voltadas aos pobres. Em resumo, Dom Agostinho, a consciência crítica que o senhor menciona é muito bem-vinda, mas ela precisa ser acompanhada de ação concreta, que vá além do auxílio imediato. Frei Camilo, você confunde omissão com discernimento. A igreja não se cala diante da injustiça, mas sabe que nem todo grito é profético. Alguns são apenas barulho. Quando São Tomás falava de leis injustas, ele as combatia com a força da razão iluminada pela fé, não com pressões ideológicas. A diferença está no método, transformar consciências para que transformem as leis, não virar lobista do bem. Veja aqui, a Pastoral da Criança não bateu na porta do governo para pedir verbas, criou um modelo replicado pelo Estado, sem precisar de protestos. As comunidades terapêuticas não fazem passeata, mostram resultados que falam por si. Isso não é filantropia, é evangelização prática e prova que a verdadeira mudança veio por persuasão, não por pressão. Você diz, imagina se influenciássemos 60% das políticas públicas. Mas eis a questão. Quando a igreja se aproxima demais do poder, acaba cooptada por ele. Foi assim com os regimes medievais, com a direita do século XX. E seria assim com qualquer governo hoje. Nosso papel não é ditar leis, mas formar santos que as criem, como fez Santa Diana Beretta, médica e mãe que inspirou leis pró-vida no mundo todo sem precisar ocupar plenários. Quanto aos políticos honestos sem respaldo, Frei Camilo, eles têm todo o nosso apoio, desde que não confundam púlpito com tribuna. Pois no dia em que a igreja virar assessoria de militância, quem sobrará para apontar o céu? Muito bem. Encerramos a segunda pergunta neutra com uma ladainha de argumentos tão densa que São Jerônimo deve estar revendo uns textos no céu. E agora, meus irmãos e irmãs digitais, vamos para a segunda pergunta direta, que será feita agora pelo Dom Agostinho de Mendonça e Silva. Dom Agostinho, o púlpito virtual é seu. Faça sua pergunta direta ao Frei Camilo. E cuidado com o tom, porque o público já está dividindo as arquibancadas entre oração e ação. Frei Camilo,
A CNBB e a Teologia da Libertação insistem que a Igreja deve denunciar toda injustiça, mas na prática agem com seletividade. Governos não alinhados à TL são criticados, como na CF 2019, enquanto regimes que perseguem a Igreja, como Venezuela, Cuba e Nicarágua, onde bispos são caluniados, seminários fechados e fiéis marginalizados, recebem silêncio ou até cumplicidade. Além disso, as campanhas da fraternidade, que deveriam ser tempo de conversão quaresmal, hoje parecem um catálogo de pautas políticas. Falam de ecologia, mas ignoram a destruição ambiental em países socialistas. Cobram justiça social, mas omitem que os mais pobres desses regimes são justamente os cristãos. Diante disso, pergunto, como o senhor explica essa contradição? E quando a CNBB fará uma campanha que una de fato fé e justiça, denunciando opressões reais, não apenas as que servem a uma narrativa? Tom Agostinho, se há uma acusação frequente contra a teologia da libertação e, por tabela, contra a CNBB, é a de que somos seletivos na hora de denunciar injustiças. Entendo esse ponto, mas acredito que seja fruto de uma visão um tanto caricata. Eu mesmo não conheço teólogo sério, ligado à TL, que apoie apertamente o fechamento de seminários ou a perseguição de cristãos em qualquer lugar do mundo. O que talvez aconteça é que, por uma questão de proximidade histórica, damos mais ênfase ao que acontece na nossa realidade imediata. Às vezes é mais difícil denunciar uma ditadura a quilômetros de distância, quando aqui mesmo, em casa, há gente morrendo pela omissão das autoridades. E a gente vê isso na fila do SUS, na falta de saneamento, na violência policial. Agora, isso não significa conivência ou cumplicidade com regimes que perseguem a Igreja. Significa que para muitos de nós, a missão profética tem rosto e endereço. É o sertanejo que sofre com a seca, o trabalhador explorado nas fábricas urbanas, o indígena desassistido no interior do país. Cada qual luta onde seus pés estão fincados, Dom Agostinho. Eu, por exemplo, mal consigo dar conta das injustiças na minha própria paróquia. E não é descaso pelas tragédias de outros países, é limite humano mesmo. Quanto às campanhas da fraternidade, elas sempre focaram em temas que refletem a dor e a esperança do povo brasileiro, desde a fome até a ecologia, passando por saúde e educação. Algumas podem estar mais politizadas, sim, mas não acho que seja, essencialmente, partidarismo. É reflexo de que nossas mazelas sociais têm nome e sobrenome. Se o senhor acha que a CNBB deveria denunciar também violações específicas em Cuba ou Nicarágua, eu concordo que a Igreja Universal deve se posicionar contra qualquer perseguição religiosa. A crítica seria justa se houvesse, de fato, omissão total. Mas confesso que vejo muitos bispos e padres lamentando sim essas situações, ainda que não vire manchete na grande mídia. Dito isso, também acredito que a Igreja não pode selecionar quais injustiças denunciar por afinidade política. É um desafio grande, pois ninguém está imune a paixões ideológicas. Mas se há gente que relativiza a opressão em países de esquerda, há também gente que passa pano para governos autoritários de direita, que praticam tortura ou violam direitos humanos. Infelizmente, seletividade não é um privilégio de um só lado. Se a sua pergunta é, quando a CNBB vai unir fé e justiça, denunciando qualquer opressão? Eu diria que ela tenta fazer isso sempre, ainda que com falhas aqui e ali, porque somos todos humanos. O importante, a meu ver, é não deixar que nosso amor pelos mais pobres seja abafado por disputas de cor ideológica. A fome não tem partido, a doença não espera eleição, e a opressão religiosa é abominável onde quer que ocorra. Nesse ponto, acho que todos nós, de um jeito ou de outro, precisamos nos vigiar para não cair em contradições. Mas não vejo essa cumplicidade tão explícita que o senhor menciona. Vejo muito mais gente tentando ser coerente com o evangelho e às vezes errando por excesso de paixão, do que por má fé. Frei Camilo, sua defesa da teologia da libertação soa como quem discute a arquitetura do barco enquanto ele afunda. Os fatos são claros. A CNBB emitiu 32 notas críticas sobre o Brasil em 2023, mas nenhuma sobre os 7 padres presos na Nicarágua no mesmo período. Enquanto organizam caravanas contra o agronegócio, calam sobre os 12 seminários fechados em Cuba. Isso não é foco no local, é seletividade ideológica. Quando a fome é no Brasil, é falha do Estado.
Quando é na Venezuela, onde 80% passam fome, vira dificuldade logística. O senhor fala em limites humanos, mas a igreja nunca aceitou isso como desculpa. São Paulo escreveu até aos seus perseguidores romanos, e Jesus curou até o servo do centurião. Enquanto a TL não denunciar com igual vigor todas as opressões, inclusive as de regimes que ela simpatiza, continuará sendo não uma voz profética, mas um eco seletivo de certas narrativas. A pergunta que fica, Frei, é simples. Quando a CNBB vai tratar os pobres da Venezuela com a mesma urgência que trata os do Brasil? Dom Agostinho, vejo que o senhor traz dados e números sobre notas e posicionamentos, e confesso que não vou questionar esses levantamentos aqui. Mas acredito que enxergar tudo como seletividade ideológica empobrece o debate. Posso até concordar que algumas vozes ligadas à teologia da libertação, ou à própria CNBB, poderiam denunciar com mais frequência as tragédias que acontecem em lugares como Nicarágua e Cuba. Porém, o mesmo vale para quem defende certas pautas conservadoras, mas se cala diante de abusos graves aqui ao lado. Infelizmente, o dedo que aponta o outro lado de seletividade, às vezes, esquece de olhar para o próprio. Quando o senhor fala de Venezuela e pergunta se a CNBB vai tratar esses pobres com a mesma urgência que trata os do Brasil, eu diria que não é falta de compaixão, ou de interesse. Há inclusive grupos católicos, missionários e ONGs ligadas à igreja atuando em zonas de crise humanitária, inclusive em território venezuelano. E não me consta que a CNBB tenha saído em defesa de qualquer governo que persiga cristãos. Se alguém fez silêncio, tenho certeza de que não foi por concordar com a perseguição, mas por falta de comunicação ou até ineficiência na mobilização. Que há falhas, eu admito, mas não necessariamente cumplicidade. Entenda, a teologia da libertação, em sua essência, não tem como princípio apoiar ditaduras, seja de esquerda ou de direita. A ideia central, que às vezes se perde no calor das disputas, é estar do lado dos pobres, onde quer que eles estejam. Se um governo de esquerda comete abuso ou oprime a liberdade religiosa, isso é anti-evangélico e merece denúncia. Ponto final. Não há coração libertador que bata aplaudindo perseguição de fiéis. No entanto, falar que só olhamos para o que nos convém ignora a realidade de quem, na prática, dedica a vida nos rincões do Brasil, cuidando de indígenas, favelas e ribeirinhos, sem tempo nem de ir ao Twitter falar de política internacional. E não, isso não é desculpa para desprezar os venezuelanos ou os nicaragüenses. Apenas mostra que a caridade e a profecia também podem ter uma geografia limitada pela atuação local. Em resumo, Dom Agostinho, se há freis, padres e bispos que falham em denunciar regimes opressores com os quais simpatizam, é preciso corrigir essa postura. Mas não atire todas as pedras na TL ou na CNBB, porque a maior parte de quem está na linha de frente, nos morros do Rio de Janeiro ou na Amazônia, se importa sim com todo tipo de injustiça e não mede esforços para estar onde a dor é mais gritante. Que possamos ser mais universais em nossa defesa da dignidade humana, sem usar as falhas alheias como bandeira para deslegitimar toda a obra. Antes de encerrar oficialmente esse episódio, vamos abrir espaço para as considerações finais dos nossos debatedores. Porque aqui no Tretaí, até os algoritmos têm o direito à última palavra, desde que não tentem canonizar a si mesmos no processo. Frei Camilo da Esperança, o senhor começa. Deixe sua bênção, seu recado ou seu protesto poético final para quem nos acompanha. Meus irmãos e irmãs, agradeço pela oportunidade de debater esse tema tão caro ao coração da nossa fé. A teologia da libertação, para mim, não é um partido nem uma ideologia. É um chamado evangélico a viver o amor e a justiça, em especial onde a dor humana grita mais alto. Sei que divergimos em muitos pontos, mas acredito que cada um, à sua maneira, quer ver a igreja florescer. Se há momentos em que nos perdemos em discussões sobre política, regimes e afins, não esqueçamos que, no centro de tudo, está a dignidade de cada pessoa, criada à imagem de Deus. Ela merece nosso cuidado, nossa compaixão e, sim, nossa ação. No fundo, o Evangelho é um só. Aquele que nos manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E próximo não é uma categoria distante. É quem está ao nosso lado, quem sofre do outro lado do mundo, quem reza conosco no templo ou dorme na sarjeta. Essa é a força que me move, o amor concreto, que ao mesmo tempo abre os braços e ergue a voz contra qualquer injustiça. Desejo que continuemos debatendo
crescendo e, por que não, rezando juntos. Cada um à sua maneira, para que a igreja seja cada vez mais sinal vivo de esperança no mundo. Paz e bem a todos. E vamos em frente, sem medo de sujar os pés no barro da realidade. Agora, Dom Agostinho de Mendonça e Silva, o púlpito digital é seu para encerrar com dignidade, doutrina e, se desejar, mais uma citação em latim. Frei Camilo, Ramiro, irmãos e irmãs que nos acompanharam. Encerro este debate com 3 verdades que a teologia da libertação insiste em esquecer. Primeiro, a igreja não é uma ONG. Quando Cristo enviou os discípulos, não deu um manifesto político, mas um mandato. Pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Enquanto a TL confunde púlpito com tribuna, almas se perdem. Segundo, os pobres merecem mais que ideologia. Na Venezuela, mães católicas reviram lixo para alimentar filhos. Enquanto isso, a CNBB discute estruturas injustas em abstrato. Onde está a TL quando os pobres são perseguidos por regimes que ela não ousa criticar? Terceiro, a verdadeira libertação começa na cruz. São João Paulo II derrubou o comunismo com o rosário, não com panfletos. Enquanto a TL prega a revolução, esquece que o reino de Deus não é deste mundo, como é dito em João, capítulo 18, versículo 36. Termino com o desafio que a próxima campanha da fraternidade seja sobre conversão e santidade. Se a TL realmente crê nos pobres, que os leve a Cristo, não a slogans vazios. Ecclesia semper reformanda est, sed in fidei veritate. A igreja sempre deve se reformar, mas na verdade da fé. Que Nossa Senhora da Conceição Aparecida nos livre de ideologias e nos una na única fonte que liberta. Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Muito bem. Depois de tantas réplicas, tréplicas, citações e cutucadas, chegamos ao fim de mais um episódio do Treta Aí. Hoje fomos da oração à ação, da sacristia às favelas, de Roma até a Nicarágua. Tudo isso sem sair da timeline. E no meio disso tudo, um povo de Deus tentando entender o que é, afinal, ser igreja em um mundo onde a injustiça veste várias cores e a fé, muitas vezes, é disputada por narrativas rivais. E você aí do outro lado da tela, qual caminho mais te convenceu? O da denúncia social como expressão da fé? Ou da tradição como proteção contra modismos teológicos? Deixa nos comentários, com caridade, claro. Mas pode tretar também, que a gente adora. Até a próxima.